cá, vem. Vem. Black. Olha aí, ó. Onde está sendo a minha morada? Glória a Deus, porque o socorro dele vem. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz os planos, mas é Deus quem dirige os passos. E Deus tem dirigido a minha vida para que eu possa sempre confiar nele e saber que ele é o meu socorro. Ou seja, eu vim aqui para Santa Catarina, lá em Salvador eu estava trabalhando com a Uber, ganhando 350, 400 reais por dia. Vim para aqui confiando que chegando aqui eu iria trabalhar com a Uber. Mas, como está escrito, o coração do homem faz os planos, mas é Deus quem dirige os passos. Chegando aqui, a avó de Rose, de meu amor, prometeu que antes, quando eu estava lá em Salvador, Rose já estava procurando um apartamento ou uma casa para a gente morar. Ela disse que não se preocupasse, Rose não se preocupasse e não fosse morar em qualquer lugar, porque a gente poderia ficar lá na casa dela. Até o cachorro, que ela não gosta de cachorro, ela aceitou. Mas maldito o homem que confia no homem, está na palavra de Deus, e afasta o seu coração do Senhor. Eu não fiquei confiando totalmente nessa promessa dela, da avó de Rose. Certo dia, eu saí para a rua e ela pediu que eu deixasse o cachorro solto lá na casa dela. O cachorro, brincando, comeu uma sandália dela, da avó de Rose. Ela pegou, bateu no cachorro. Quando eu cheguei, ela me contou. Eu contei para Rose que ela tinha batido no Black, o bichinho brincando com a sandália. Rose não gostou. A avó dela percebeu que Rose não tinha gostado. Daí em diante, ela mudou o comportamento com a gente. Aí começou a mostrar que não estava satisfeita com a gente na casa dela. Como eu, nesse momento, estou com restrição no meu CPF, e Rose também, nós tentamos de todas as formas alugar um apartamento ou uma casa, mas quando fazia o cadastro, não passava. Mas aí eu orei a Deus para que Deus desse uma solução, me mostrasse uma situação para que eu saísse dali daquele local. Deus é misericordioso. Uma irmã que é corretora, tem uma imobiliária. Quando eu cheguei aqui em Brusque, aliás eu ainda estava em Salvador, foi a primeira corretora que eu conversei. Aí eu contei a ela a minha situação e ela, de repente, quando eu já estava nessa ansiedade para sair da casa da avó de Rose, ela à noite falou comigo e disse que quando chegasse na imobiliária ia ver o que era que ela tinha. Passou o dia todo, ela não falou nada comigo. Quando foi à noite que Rose chegou, Rose me disse: olha, a irmã Noeli respondeu aqui e disse que tem uma casa, tem uma kitnet. Nós vamos lá ver. Quando nós viemos, gostamos aqui do local, porém a kitnet é dessa forma aí. Mas Deus é misericordioso, a Bíblia diz que é tão fácil Deus mudar o coração de um rei como desviar a correnteza de um rio. Então, entrei em contato com a irmã Noeli e falei que aqui não fica bom para a gente. Inclusive, ela fez a aprovação do aluguel, a gente deu uma entrada, ela não se preocupou com a situação que nós estávamos com restrição. E aí, quando foi ontem, nós entramos em contato com ela e ela nos mostrou um apartamento, aliás, num local muito bom. Estamos esperando segunda-feira para ver o que é que vai resolver. Mas glória a Deus, o importante é que nós estamos aqui, morando neste local, mesmo não sendo de acordo com a nossa total vontade,
mas glorificamos a Deus porque temos a solução. Estamos morando no local onde pagamos o aluguel, não estamos sendo pesado a ninguém, deixamos a casa da avó e foi mais uma experiência para que nós possamos entender que o coração do homem faz os planos, mas Deus é quem dirige os passos. Voltando a Uber, cheguei aqui no dia 6, ou foi dia 7, fui começar a tentar trabalhar com a Uber. Quando eu cheguei, meu cadastro na Uber estava bloqueado porque eu mudei de cidade. E eles disseram que eu tenho que esperar 15 dias porque eles vão fazer uma nova análise. Então eu ainda estou sem trabalhar. Mas glória a Deus, não estou passando necessidade e glorifico a Deus porque Deus tem me ensinado que onde eu estiver, não importa, se eu clamar a Deus em nome de Jesus, Ele me socorre. Porém, eu tenho que entender o que Jesus disse, que o coração do homem faz os planos, mas Deus é quem dirige os passos. E nós precisamos entender que quando clamamos a Deus, nem sempre a resposta vai ser da forma que nós queremos, porque Ele diz na palavra dele: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Os pensamentos dele, diante de uma situação que nós estamos passando, não são igual aos nossos. Mas o importante é termos a certeza do que o apóstolo Paulo disse, que todas as coisas que acontecem no mundo, ou conosco aqui no mundo, coopera e contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para viver os propósitos eternos de Deus. E para vivermos os propósitos eternos de Deus, nós precisamos obedecer a Ele, entregar as nossas vidas, sem reclamar da situação, procurar entender, para que possamos ter uma renovação. O que quer dizer uma renovação? Novos pensamentos diante das realidades da vida. Porque se a nossa mentalidade, as nossas ideias, os nossos pensamentos não forem mudados, nós vamos viver murmurando e reclamando do que vai acontecer conosco quando nós estamos seguindo as palavras de Deus. Então, na época de Moisés, Deus colocou uma nuvem que guiava eles durante o dia e durante a noite uma tocha de fogo, mas o povo tinha que seguir aquela nuvem, mesmo sem entender, porque se eles deixassem de seguir a nuvem, eles morreriam no deserto. Então ele só tinha a nuvem durante o dia e à noite a tocha de fogo. Então hoje não é diferente. Nós temos que seguir as palavras de Jesus Cristo aqui nesse mundo. É por isso que ele disse: felizes são aqueles que ouvem estas minhas palavras e colocam em prática, porque ele vai ser comparado a um homem prudente que construiu sobre uma rocha, que vem as tempestades, o mundo está sempre em tempestade, mas ele continua firme. Mas Jesus disse: aqueles que ouvem e não praticam, vai ser comparado a um homem tolo que construiu na areia. Quando vem as tempestades, a fé dele, a vida dele será destruída. Então eu louvo a Deus, porque em todos os momentos da minha vida, mesmo em meio às dificuldades, às desavenças, às encrencas, eu tenho procurado obedecer a palavra de Deus, falando a verdade. Por isso que Jesus disse: aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais; aquele que adulterava, não adultere mais. É isso que nós devemos ir deixando, né, as artimanhas desse mundo para poder irmos andando com Deus, que não é fácil, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque a primeira negação tem que ser a nosso medo, a nossa incredulidade, a nossa rebeldia, a nossa impaciência, né? A gente tem que aprender a esperar em Deus, e quando não soubermos por que está acontecendo ou para que, nós devemos ficar calados e pedir sabedoria a Deus. É por isso que Tiago disse: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, mas peça sem duvidar, porque quem duvida é igual a palha que é levada para o vento. E Deus, Tiago disse que em Deus não há sombra de variação. O que ele pensa para um, ele pensa para todos, porque Paulo disse que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade. Glória a Deus eternamente. Amém.